Pergunto também ao JPP se de facto podemos chamar a este um orçamento social. Antes de mais, boa noite aos telespectadores, as pessoas que nos veem na diáspora. Boa noite também ao Gil e aos colegas de painel. Relativamente a este orçamento, um orçamento social. Quando nós pensamos em orçamento social, pensamos nas áreas sociais, pensamos na saúde, na educação e no social. Relativamente à saúde, há reforço. Ou seja, se nós, para analisarmos bem o orçamento, que é uma previsão, temos que o ligar ao PIDAR, ao Plano de Investimentos. Em termos, a matéria de saúde, no PIDAR, não é da Secretaria que recebe mais verbas para investimento. E sabem muito bem. Isso está em causa. Não, isso está em causa. Exatamente. Portanto, quando nós pensamos em mais verbas para a saúde, pensamos logo em investimento na saúde. O investimento na saúde se tem feito. Portanto, tem vindo a aumentar, todos os orçamentos têm vindo a aumentar. No entanto, as situações na saúde têm vindo a se tornar mais complexas, mais problemas, mais falta de medicação, mais problemas com falta de pessoal. Medicação? Falta de medicação, sim senhor. Quem é que não teve o tratamento devido pelo... Não vamos entrar nos pormenores, mas há situações que têm vindo a se agravar no Hospital Central do Funchal. Há situações que têm vindo, e o senhor deputado bem sabe, que o PSD bem sabe. Depois, em matéria do social, falou nos 4 milhões para o complemento social de idosos e pensionistas. 4 milhões, tal como estava em 2022. Sabe, no entanto, Sr. Deputado, quanto é que foi executado dos 4 milhões em 2022? 704 mil euros. 18%. Ou seja, a previsão dos 4 milhões executou-se 18%. Qual é a explicação? Uma má planificação. Não é uma má planificação. Depois, agora que temos 2023, mais 4 milhões. Não há reforço nenhum. Reforço na saúde para o programa de recuperação de cirurgias. Não há. O que se fez agora, os 9 milhões que têm feito confusão às pessoas, é preciso explicar que dos 9 milhões, apenas houve um reforço de 2,4 milhões de euros para 2 programas. Um programa ligado aos exames e um programa ligado às cirurgias. Ou seja, 1,2 milhões de euros para cada um dos programas. Agora eu vou fazer a pergunta. Será que isto é prioridade? Ou melhor, será que isto não é prioridade? Quando comparado, se injetar ou se fazer cálculos, por exemplo, para um campo de golfe na Ponta de Parque, onde se vai injetar 12 milhões, em que já foram gastos 8 milhões, num total de 20 milhões. Será que não era mais prioritário? As pessoas não iam aceitar melhor que o governo investisse os 12 milhões na saúde em vez de ser num campo de golfe? Esta é a questão que fica. Isto é as políticas sociais do PSD e do CDS. Senhor. Na área da saúde, como sabe, há respostas diferenciadoras e únicas na região. Deputado, deixe-me falar agora. Temos feito a atualização da carreira, a contagem do tempo de serviço dos professores. Não é de agora. Isso é um direito dos docentes. Um direito dos docentes que não foram vistos na República, Sr. Deputado. Não interessa. Não interessa, Não interessa, mas na Madeira nós valorizamos os profissionais. Sejam de saúde, sejam de educação. Mas isto tem que ir no orçamento. Políticas da República, venha quando for o programa dedicado aos deputados da República. Estamos a discutir isto tem ou não impacto no orçamento da região? Não é uma política da região, Sr. Deputado. É uma política da região. Os senhores não gostam. Mas é uma política da região. Os senhores não gostam, mas é uma política é um direito, mas foi assumido por este governo e que não foi assumido por outros. Vamos tentar falar um de cada vez, sob pena de depois lá em casa é que são políticas regionais que têm impactos anuais, que têm desagravamentos anuais e os senhores não assumem. Mas que é um direito dos já foi dito que é uma medida do PSD. O PEC 4 não existia. É assim, já foi dito e nós já assumimos que foi uma medida positiva do governo. E que tem custos ao longo dos vários anos. Claro, mas não é necessário dizer igual, não custa o mesmo. Mas isso não significa que todos os orçamentos há um reforço que é para... Claro. Não é um reforço, claro que é, um reforço, o valor só em termos, que é alocado àquilo que está calculado até 2025. Em termos dos profissionais dos médicos, há mais 8 milhões em remunerações. E este orçamento, que não havia no orçamento passado. Depois são mais 8 milhões. Há mais uma questão já agora que eu estava a recordar, que é relativamente à questão da pensão dos pensionistas, portanto, do apoio que foi dado. Em 2021 foi 1.134.000 euros. Em 2022 passou para os 704 e o senhor deputado não consegue justificar isso?
consegue justificar. Como é que se justifica? Houve idosos que deixaram de receber? Deve ter havido uma má divulgação da medida? Não, houve idosos que deixaram de receber. Mas o valor alocado eram dos 4 milhões na mesma. E voltámos aos 4 milhões na mesma. Só para terminar, e vou dizer, o PIDAR, em termos de investimento, qual é a primeira secretaria que está, em termos de investimento, com 40,5 ou 40,05 percentual relativamente ao investimento de 775 milhões. Tem lá a habitação, claro, tem lá a habitação, tem o hospital. Mas é normal, porque a obra do hospital é das infraestruturas, a obra da habitação é das infraestruturas. Vai valorizar devia saber onde é que as obras ficam no governo, senhor deputado. Deixa-me acabar, senhor deputado, mas porque vou acrescentar mais uma coisa, que é, vai valorizar as infraestruturas, mas vai valorizar as infraestruturas que vão ser feitas, na maior parte, em municípios que são do PSD. Já lá iremos a essa questão. Antes disso, Paulo Alves também perguntou se o JPP, com certeza que, perante o diagnóstico que faz deste orçamento, vai naturalmente apresentar propostas de alteração. Vamos naturalmente apresentar. Não vou apresentar aqui as propostas, porque não é só o objetivo. Acho que essas coisas ficam para o momento. Mas pode apresentar aqui, pode dizer quais são as ideias, quais são as áreas onde... Claro, mas é assim. Mas também já é público. Ainda ontem o deputado Élvio, o líder parlamentar, falava na questão do IVA, por exemplo, a alteração do IVA. Portanto, há propostas, porque as medidas, e já agora vamos... Mas as propostas normalmente mexem com dinheiro, não é? Portanto, muitas vezes... Claro. E o orçamento supostamente é 2.070 milhões que há receita. Exatamente, e não estica. Exatamente. A questão é, quando se tira de um lado, onde é que se vai buscar? Exato, porque não digo que é fácil, mas é possível cortar em exageros, em secretarias e em projetos que o Governo tem pensado. É fácil cortar nesses projetos. Ou seja, abdicar do investimento público. Abdicar o investimento que é um investimento do PSD. E não diria investimento público. Existem investimentos neste PIDAR e neste orçamento do Governo que são orçamentos feitos à medida do PSD. Por exemplo, olha, outra questão do campo de golfe, a questão de alguns investimentos que estão sendo feitos em alguns municípios. Qual? Eu digo quais são os municípios. Veja o investimento que acontece na Calheta. Onde é que é feito os maiores investimentos do PIDAR? Funchal, já sabemos porquê. A questão do hospital, etc. Calheta, Câmara de Lobos, Porto Santo. Quem é que está a governar? Não há em Santa Cruz. Há em Santa Cruz, há os 13 milhões para Santa Cruz. Que os senhores não fizeram. Não é que não fizemos. Não é que não fizemos. Não é que não fizemos, Sr. Deputado. É investimento que é da responsabilidade do Governo, que já vem sendo adiado desde 2016. Já vem sendo adiado desde 2016. Mas que é da vossa responsabilidade e que os senhores não fazem. Não é. Por exemplo, a Foz da Ribeira, da Boa Ventura e outros projetos que estão para Santa Cruz, há quanto tempo já vêm sendo adiados? Há quanto tempo constam em PIDARs? Desde 2016. Já estamos em 2023. E não houve outras obras feitas, nomeadamente a variante é para ver não se fez investimento em Santa Cruz, coisa que os senhores não fizeram. Em 10 anos, os senhores não fizeram nada em Santa Cruz. Como é que o Governo Regional está a alocar as verbas aos municípios? Bem sabe. O senhor é que todos nós sabemos, e a população lá em casa, e as pessoas lá em casa também sabem disso. Depois, existe um projeto, o projeto do Colo das Freiras, o projeto da Estrada das Ginjas, vários projetos assim que o Governo Regional tem pensado e que muda de nome de uma forma, um subterfúgio que é para dar a volta. Isto está lá tudo. São investimentos que, neste momento, não são prioritários. E depois diz, na área dos apoios sociais. O Governo Regional... Os municípios do PSD devem continuar a ser... O Governo Regional apoia na área social. Vamos lá, o que é que o Governo Regional faz? Apoia com programas. ProAge. O ProAge... o valor necessário para ter direito ao ProAge é até 531,84 € per capita. Per capita. Significa que uma família que ganha 550 € cada um ganha 1.100 €, certo? O casal, 1.100 €. Tem 2 filhos na escola. Eles não têm direito a escalão. Já não são apoiados. Não são apoiados? Não são apoiados. Então como é que não são apoiados? Então como é que não são apoiados? Explique-me lá, 1.100 a dividir por 4 não dá 534. 126 € numa creche. Não tem, não? Não, sim, senhor. Não tem, não, senhor. Sim, senhor. 126 € numa creche. Tem que pagar transporte. Isto é grave. Isto é desconhecimento. Isto é desconhecimento. O que é, senhor deputado? O deputado é simples. 1.100 a dividir por 4, per capita, dá menos de 534.
Claro. E a medida é 1.100, dá menos 1.100 a dividir por 4 não dá menos 534. Os Estados falam de vencimento. Sim. Mas o vencimento é 534 per capita. Senhor Deputado, quer dizer que alguém até 2.000 euros com 2 filhos tem acesso ao ProAs, que é completamente diferente do que o Senhor Deputado está a dizer. Mas depois é completamente diferente. Diferente, pronto. É completamente diferente. Mas em termos de despesa, é verdade, mas em termos de despesa, se somarmos as despesas mensais da família, chegam ao final do mês, ficam quase sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Depois, a questão um exemplo de uma pessoa só. Uma família, portanto, uma pessoa só, vive numa habitação, ganha 600 euros, por exemplo, não tem direito. 600 euros ganha menos do que o ordenado mínimo. Sim, mas é um exemplo, a 700 euros, o ordenado de 700 e qualquer coisa. Eu não estou a dizer, atenção, que seja fácil com o ordenado mínimo. Depois, não tem direito, mas depois tem um empréstimo bancário, paga 300 euros. Mas tem o reequilibrar? Depois tem... Mas tem o reequilibrar? Pode apoiar? Nomeadamente na subida da taxa de juro e do spread. Não, pode subir na diferença. Isso é outra questão, e é outra questão que precisa ser explicada, que é esse programa do Governo que tem sido anunciado, em termos quando o spread for baixo, tem direito ou é excluído? Tem direito. Tem direito? Não. É preciso ver bem os valores. É preciso ver os valores. O reequilibrar é, como o próprio nome indica, para reequilibrar. Ou seja, se o banco emprestou uma taxa e se a pessoa conseguia cumprir o compromisso àquele valor, subindo a taxa, mas subindo a prestação mensal, de exclusão que tem a ver com o valor mensal, o governo suporta a diferença. Mas tem a ver com o spread. Mas não vai fazer negócio. Mas tem a ver com o spread. E que há situações que vão ser excluídas, as pessoas não sabem. Não é pela questão do spread. Mas há situações que vão ser excluídas. Tal como aqui o ProAs também, isto parece muito bonito, mas existem pessoas que estão a passar dificuldade e que vão se candidatar e depois chegam lá, esbarram com não ter direito. Portanto, estes projetos, depois isto é para um povo-alvo específico, a classe média. Isto é para a classe média. Que há aqueles que ganham tudo pagam e nada têm direito. Essa classe média que tem os seus impostos, as suas responsabilidades, e que pagam, e essa fação que o Governo está a deixar de parte. Está a deixar de parte. Estes programas conseguem chegar a alguns, mas a maior parte não consegue. Ficam de facto. Bruno Melim, eu peço desculpa, mas não concordo. É uma questão de façamos as contas. E já vai ver que fica. Façamos as contas. É verdade. Paulo Alves. Relativamente ao social, que é isso que importa, e estávamos a falar há pouco do ProAs e falar de vários programas. A verdade é que na Madeira, não é no continente, na Madeira, tem aumentado as situações, que até foi notícia, da chamada pobreza envergonhada. E quem é a pobreza, ou quem são as pessoas, que têm esse perfil? São pessoas da classe média, que têm ordenados à volta do salário mínimo e que depois têm grandes compromissos, têm despesas fixas. E esses, o Governo vem dizer agora que vai apoiar, que está a apoiar. Por exemplo, vamos apoiar o programa Garrafa de Gás. Sim. Garrafa de Gás Solidário. 700 famílias. Será que são 700 famílias só numa situação de pobreza? Não são. Depois, são muito mais. Quais são os critérios que fiscal traça? Depois programas de apoio que têm, ou seja, que o Governo Nacional tem vindo a implementar. São programas de apoio sectoriais para situações em que não chega às famílias. Às famílias no geral, não é abrangente. Porquê, por exemplo, porquê que não se altera o IVA? Porquê que não se altera o IVA? A taxa do IVA, como no continente. O PSD defende que não alterando o IVA não tinha reflexos no consumidor, não tinha reflexos, mas que queria... Deixa-me falar só. Mas o Governo Regional teima em não querer alterar, porque desde que não alteraria os valores, e nós sabemos disso, tal como acontece nos Açores, por exemplo, temos algo para comparar, não é inventado, não é pela nossa cabeça, comparemos os valores, comparemos os valores do IVA, vamos ver que há uma diferença até na garrafa do gás, que é uma coisa tão simples quanto isso. 11 euros de diferença é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. O que significa que esta alteração, que é aquilo que nós propomos e que vamos propor em sede de orçamento, portanto, é uma alteração que vai ser abrangente. A questão do IVA, portanto. A questão do IVA, por exemplo. Ou seja, mas o IVA implica abdicar de receita fiscal. Mas voltamos ao mesmo, Gil. A receita fiscal, o orçamento é uma previsão e pode-se tirar de um lado e colocar no outro. E o JPP vai apresentar uma proposta nesse sentido. Existem gorduras do Governo que podemos retirar. Gil,
Quantos milhões são gastos em nomeações? Quantos milhões o Governo Regional nomeou ao longo destes anos o apoio para pessoas afetas ao CDS e ao PSD? Nós temos que ser realistas. Os investimentos do Governo que tem feito são investimentos tendenciosos. As nomeações que são feitas são nomeações que têm feito engordar as despesas públicas, as despesas do próprio Governo. Deixem-me só dar este exemplo. O Governo Regional tinha uma subsecretaria que era tinha a presidência e tinha, na altura, quando havia uma vice-presidência, em que em 2015 o senhor candidato na altura a governo do PSD disse que no seu governo nunca ia criar uma vice-presidência. Passado 2 ou 3 anos cria logo a vice-presidência. E o Jonathan? Portanto, fui o dito por não dito. Ou seja, começou a ser aí um governo despesista. Chegamos a 2019, o aumento de secretarias tornou-se ainda mais um governo despesista. Neste momento, nós temos um governo despesista e que se pode cortar. Veja-se, por exemplo, os investimentos que são feitos nas sociedades de desenvolvimento. Nas sociedades de desenvolvimento. Quantos milhões são investidos nas sociedades de desenvolvimento? Sociedades de desenvolvimento falidas. Falidas. Tecnicamente falidas. Eu posso lhe explicar. Isto é as opções governativas do PSD e que as pessoas precisam de saber que são opções governativas tendenciosas. Não são tendenciosas. São, sim, senhor deputado. Se assim fosse, os madeirenses não continuavam a confiar em nós. As pessoas confiam em nós. Confiaram no PSD, não, neste momento está o PSD e o CDS. Claro. Está bem, mas confiaram em nós. Já não confiam no PSD como confiavam. E eu espero bem que em 2023 as pessoas desconfiem do PSD e que não vos dê a maioria. Eu sou apologista e defensor. Não deve falar com tanto ódio ao PSD. Mas eu agora... Nomeações para o 20 milhões. Mais 2 milhões. Nomeações 25 milhões. É a minha questão. É muito simples. Um presidente do governo vai à Assembleia Regional e diz assim: eu nomeei o que quiser e vou continuar a nomear. E a dizer-vos que ele já nomeou 20 milhões, já tem uma despesa de 20 milhões de nomeações e faz estas afirmações. Mas ao seu deputado, diga-me uma coisa. E 25 milhões, onde é que corta os 25 milhões? Onde é que corta os 25 milhões? Nas nomeações, por exemplo, não há nenhum nomeado, não há membros do governo, não há nenhum. Sr. deputado, o senhor é demonstração do populismo vergonhoso na Madeira. O senhor deputado é demonstração do populismo. Não é do populismo. O senhor é o populismo personificado na Madeira. Diga-me uma coisa, seja sério, 45 milhões numa fábrica de algas no Porto Santo, para quê? Isso foi quando? Onde é que está o retorno? Mas isto não está neste orçamento. Mas para ver não está no orçamento. E as pessoas que estão lá empregadas, Sr. deputado, e as pessoas que estão lá empregadas. E as pessoas que estão lá empregadas. O Sr. deputado devia ter menos ódio ao PSD e olhar aos problemas do só para pormos aqui um bocadinho de ordem. Só uma questão. O Paulo Alves há pouco falava que o Governo tinha que cortar, de certa forma, nas nomeações. Significa que, no fundo, está a defender que o Governo devia mandar para a rua uma quantidade de gente que neste momento está a trabalhar no Governo em nomeações. É verdade. A questão é, neste momento, mandar para a rua, despedir, não seria, já foram nomeados, mas é que, atualmente, este orçamento é reflexo das medidas políticas ao longo desde 2015 para cá. Não é assim, deputado, já vos explico. Desde 2015 para cá, que se tem vindo a fazer isto, que é nomeações e engordar o Governo Regional, a despesa pública. E isto... Pelo menos o que está a defender é que se faça um travão a isso, não é? E depois uma coisa, nós estamos a fazer um orçamento para 2023, que é um ano de eleições. Ninguém sabe, depois de setembro, ou início de outubro, não sabemos o período, quem é que vai governar. Quem é que vai governar? Pode haver aí uma situação de alteração. Mas a questão de cortar, por exemplo... Quem vier a seguir pode alterar, por exemplo, a questão das nomeações. Exatamente. E depois há outra questão que tem a ver com essa questão dos apoios que são ao setor empresarial público, às sociedades de desenvolvimento. Isso é dinheiro que é injetado em sociedades que são tecnicamente falidas. E não somos nós que dizemos. Veja o que diz o Tribunal de Contas. Não está em causa. As sociedades têm um conjunto de património, têm um conjunto de manutenção. Era pior fazer só obra e deixar-se cair. Vamos ter que ouvir também a Ana Cristina Monteiro. Isso era só para terminar, que isto é resultado, atualmente a situação social que nós vivemos é resultado de um agravamento de umas políticas... E das políticas que foram seguidas pelo Governo. Ana Cristina Monteiro. Desde a altura do PAEF. Na verdade,